As normas regulamentadoras, conhecidas como NRs, são normas relativas à segurança e à medicina do trabalho e de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo e judiciário que possuem empregados regidos pela CLT, Consolidações das Leis Trabalhistas. Criadas em 1978, foram aprovadas 28 normas e hoje já são 36. A NR17 visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo conforto, segurança e desempenho eficiente. Resumindo, a NR trata da ergonomia nos locais de trabalho. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia, a ergonomia ou fatores humanos é a disciplina científica relacionada ao atendimento das interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas e a aplicação de teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar humano e o desempenho global do sistema. Ainda no primeiro parágrafo da norma, cita que as condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Essa norma estabelece, além de condições de trabalho, a prevenção de possíveis problemas à saúde com prescrições da ergonomia. A postura inadequada com equipamentos que não oferecem conforto e segurança contribui para o surgimento de lesões. A respeito do mobiliário dos postos de trabalho, a norma orienta que tanto para o trabalho sentado como em pé, os móveis devem ser planejados e adaptados para a posição. As bancadas, mesas, escrivanias, painéis e outros itens de mobiliário devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização e operação. Isso significa que devem atender requisitos mínimos, com distância requerida entre os olhos ao campo de trabalho, ter altura e características da superfície de trabalho compatível com o tipo de atividade, com a distância requerida dos olhos ao campo de trabalho e com a altura do assento. Ter área de trabalho de fácil alcance e visualização pelo trabalhador, ter dimensões que possibilitem posicionamento e movimento adequado dos segmentos corporais para o trabalho que necessite da utilização dos pés. Os pedais e demais comandos devem ter posicionamentos e dimensões que possibilitem fácil alcance, devem ter ainda ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, conforme as características e peculiaridades do trabalho a ser executado. Os assentos devem atender aos seguintes requisitos: a altura ajustável à estatura do trabalhador e à natureza da função exercida, características de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, borda frontal arredondada, encosto com a forma levemente adaptada. Nas atividades em que os trabalhos são realizados sentados, a partir da análise ergonômica da atividade, poderá ser exigidos suportes para os pés que se adaptem ao comprimento da perna do trabalhador. E quando as tarefas são realizadas em pé, devem ser colocados assentos para descanso em locais em que possam ser utilizados pelo trabalhador durante suas pausas. Sobre a adequação e ajuste do equipamento, a NR17 ressalta que todos os equipamentos que compõem um posto de trabalho devem estar adequados às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado. No entanto, a norma se detém mais sobre as atividades informatizadas. Por exemplo, nas funções envolvendo leitura de documento para digitalização, deve ser fornecido um suporte ajustável que proporcione boa postura, visualização
e operação, evitando movimento frequente do pescoço e fadiga visual. Já os equipamentos usados no processamento de dados com terminais de vídeo devem ser ajustáveis tanto a tela como o teclado e o suporte para documentos. Eles precisam ser ajustáveis à luminosidade, contra reflexos e colocados de maneira que a distância do olho para a tela, teclado e documento sejam mais ou menos iguais. Para condições de ambiente de trabalho, a norma traz recomendações específicas para locais de trabalho onde exige atividade intelectual e atenção constante. Entre eles, sala de controle, laboratórios, escritórios, salas de desenvolvimento ou análise de projetos, entre outros. Esta norma requer níveis de ruídos de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, índice de temperatura efetiva entre 20 graus Celsius e 23 graus Celsius, velocidade do ar não superior a 0,75 metros por segundo e a umidade relativa do ar não inferior a 40%. Ela diz também que todos os locais de trabalho devem haver iluminação adequada. Pode ser natural ou artificial, mas uniformemente distribuída, que não provoque ofuscamentos, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos. Na organização do trabalho, a norma está se referindo a questões como os turnos de trabalho, ritmos, horas extras, intensidade da atividade e outras questões afins. Por isso, diz que a organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza das tarefas a serem executadas. Para tanto, deve-se levar em consideração as normas de produção, exigência de tempo necessário e o ritmo de trabalho, entre outros quesitos. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular, estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores, deve ser observado o seguinte: todo e qualquer sistema de avaliação de desempenho para efeito de remuneração e vantagens deve levar em consideração as repercussões sobre a saúde dos trabalhadores. Devem ser incluídas pausas para descanso nessa atividade. Quando retornar ao trabalho após qualquer tipo de afastamento, igual ou superior a 15 dias, a exigência de produção deve permitir um retorno gradativo aos níveis de produção vigente na época anterior ao afastamento. A NR18 estabelece as condições e o meio ambiente de trabalho na indústria da construção. Ela estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento e organização com o objetivo de implantar medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos. Na prática, a NR18 diz quais são os procedimentos, dispositivos e atitudes a serem observados para cada uma das atividades que se desenvolvem em um canteiro de obras. Esta NR contém 27 capítulos dedicados a como garantir a segurança do trabalho, e as principais são demolição, escavações, fundações e desmonte de rochas, armações de aço, estrutura de concreto, estruturas metálicas, operações de soldagem e corte a quente, medidas de proteção contra quedas de altura, movimentação e transporte de materiais e pessoas, andaimes e plataformas de trabalho, alvenaria, revestimentos e acabamentos, instalações elétricas, máquinas, equipamentos e ferramentas diversos, equipamentos de proteção individual, transporte de trabalhadores em veículos automotores, proteção contra incêndio, sinalização de segurança e treinamento. A finalidade da NR18 é garantir a segurança no trabalho acima de qualquer coisa e, por isso, é totalmente vedado o ingresso ou permanência de trabalhadores no canteiro de obras sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com
a fase em que a obra se encontra. Para a NR18, são consideradas atividades da indústria da construção as constantes do quadro 1 da NR4 e as atividades e serviços de demolição, reparo, pintura, limpeza, manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Antes mesmo da mobilização do canteiro de obras, a NR18 exige que se faça uma comunicação à Delegacia Regional do Trabalho. Neste documento deve conter o endereço da obra, endereço e a qualificação do contratante, empregador ou condomínio, datas previstas do início e conclusão da obra, número máximo previsto de trabalhadores na obra. Para auxiliar o cumprimento dessas exigências, a NR18 exige também a implantação do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, o PCMAT, para canteiros que tiverem a partir de 20 trabalhadores. O PCMAT, que deve ficar no canteiro à disposição da fiscalização por parte do MTE, deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho e precisa contemplar as exigências contidas na NR9. Os seguintes documentos integram o PCMAT são: Memorial sobre Condições e Meio Ambiente de Trabalho nas Atividades e Operações, levando-se em consideração os riscos de acidentes e de doenças do trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Projetos de execução das proteções coletivas em conformidade com as etapas da execução da obra, especificação técnica das proteções coletivas individuais a serem utilizadas, cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra, layout inicial e atualizado do canteiro de obras ou frente de trabalho, contemplando inclusive previsão de dimensionamento das áreas de vivência, programa educativo contemplando a temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com sua carga horária. É também a NR18 que determina a criação da CIPA. Caso a empresa possua um ou mais canteiros de obras ou frente de trabalho com 70 ou mais empregados em cada estabelecimento, ela fica obrigada a organizar uma CIPA por estabelecimento. Se a empresa possui na mesma cidade pelo menos um canteiro de obra ou frente de trabalho com menos de 70 empregados, pode organizar uma CIPA centralizada. Ela deve ser composta por representantes do empregado e do empregador, contando com pelo menos um titular e um suplente por grupo de até 50 empregados em cada canteiro de obra ou frente de trabalho. A NR18 determina que, para dimensionar a CIPA, é imprescindível respeitar o que é previsto na NR5. Caso a construção não passe de 180 dias, não há necessidade de se constituir uma CIPA, mas deve prever a criação de uma comissão provisória de prevenção de acidentes que obedeça ao disposto no item 18.33 da NR18. Ainda que você não seja o responsável pela segurança do trabalho no canteiro, é importante atentar para o anexo 3 dessa NR. Afinal, é esse documento que indica todas as informações necessárias para que seja feito um plano de carga para gruas. A finalidade do anexo 3 da NR18 é garantir a segurança de todos os trabalhadores e equipamentos envolvidos direta ou indiretamente com o processo de elevação de cargas, e a função do gerente de planejamento da obra providenciar algumas informações para a correta elaboração do plano de carga para gruas exigidas por este anexo. Para garantir a segurança em qualquer situação de trabalho, a NR18 faz um anexo que detalha os procedimentos necessários para garantir que nenhum trabalhador seja exposto a riscos quando estiver em uma plataforma de trabalho aéreo. Essas orientações estão no anexo 4 da NR,
que define plataforma de trabalho aéreo como equipamento móvel, autopropelido ou não, dotado de estação de trabalho, que é um cesto ou plataforma, e sustentado por haste metálica ou tesoura. A finalidade deste equipamento é sempre erguer-se para atingir um ponto ou local de trabalho elevado. A NR19 diz respeito às boas práticas para eliminar ou atenuar os riscos do trabalho com explosivos. Logo no primeiro parágrafo, a legislação define o que é considerado explosivo. A norma também diz que todo o processo de fabricação, utilização, importação, exportação, tráfego e comércio de explosivos deverão seguir igualmente as demais legislações, entre elas o Regulamento para a Fiscalização do Produto controlado pelo Exército Brasileiro, que está no decreto aprovado número 3.665, de 20 de novembro de 2020. Também é proibido fabricar explosivos dentro do perímetro urbano das cidades, bem como vilas e povoados. Esses locais, assim como os locais de armazenamento, deverão manter uma quantidade máxima de explosivo de acordo com o anexo 2 desta NR. Quanto ao PPRA, a única mudança exigida é a avaliação dos riscos de incêndio e explosões. Além de todas essas definições, a NR19 também determina as boas práticas quanto à fabricação, armazenamento e transporte de explosivos. Para uma empresa ser fabricante de explosivo, ela precisa obrigatoriamente ter a concessão do título de registro, que é emitido pelo Exército Brasileiro. Empresas que não possuem esse título em dia ficam impedidas de realizar suas atividades até que seja regularizada a situação. A área determinada para a instalação de uma fábrica de explosivos deverá ter uma cerca devidamente adequada. Os locais de fabricação, armazenagem e administração devem ser devidamente separados por uma divisória apropriada. Os ambientes onde os objetos são fabricados também deverão seguir as recomendações descritas no item 19.2.3 da norma, que diz o seguinte: os locais de fabricação de explosivos devem ser mantidos em perfeito estado de conservação, adequadamente arejados, construídos com paredes e tetos de material incombustível e pisos antiestáticos, dotados de equipamentos devidamente aterrados e, se necessárias, instalações elétricas especiais para a segurança, provido de sistema de combate a incêndio de manejo simples, rápido e eficiente, dispondo de água em quantidade e com pressão suficiente aos fins que se destina e livre de materiais combustíveis ou inflamáveis. A NR19 determina que durante o manuseio é proibido utilizar ferramentas ou utensílios que possam gerar centelhas ou calor por atrito, fumar ou praticar atos suscetíveis a produzir fogo ou centelha, usar calçados cravejados com pregos ou peças metálicas externas e manter objetos que não tenham relação direta com a atividade. Dentro desses locais, também é regulada a presença de matérias-primas explosivas. A quantidade deve ser a mínima possível. Na parte de armazenamento, a NR estabelece que os depósitos devem ser construídos de materiais incombustíveis em terreno firme, seco, a salvo de inundações, ser apropriadamente ventilados, manter a ocupação máxima de 60% da área, respeitando a altura máxima de empilhamento de 2 metros e 1 metro entre o teto e o topo do empilhamento, e ser dotado de sinalização externa adequada. É proibida a armazenagem de acessórios iniciadores com explosivos, inclusive pólvoras ou acessórios explosivos em um mesmo depósito, pólvoras em um mesmo depósito com outros explosivos, fogos de artifícios com pólvora e outros explosivos em um mesmo depósito ou no balcão de estabelecimentos comerciais. Explosivos e acessórios em habitações, estábulos, silos, galpões, oficinas, lojas e outras edificações não destinadas a esse uso específico.
Os transportes terrestres devem seguir a legislação referente ao transporte de produtos perigosos emitidos pelo Ministério dos Transportes. Já o transporte por via marítima, fluvial ou lacustre deverá seguir o recomendado nas normas do Comando da Marinha. E o transporte por via aérea, por sua vez, deve seguir o determinado nas normas do Comando da Aeronáutica. No item 19.4.2, a ANR orienta quanto à maneira correta de transporte, por exemplo, o material a ser transportado deve ser devidamente acondicionado em embalagem regulamentar. O serviço de embarque e desembarque deve ser assistido por um fiscal da empresa transportadora devidamente habilitado. Todos os equipamentos empregados no serviço de carga, transporte e descargas devem ser rigorosamente verificados quanto às condições de segurança, dentre outros. A ANR possui 2 anexos com conteúdos complementares à norma. O primeiro anexo trata da segurança e saúde na indústria e comércio de fogos de artifício e outros artefatos pirotécnicos, item de suma importância para as empresas voltadas a esse nicho. No anexo 2 é possível encontrar as tabelas de quantidades, distâncias permitidas para a fabricação e armazenamento dos explosivos. A NR20 estabelece regras específicas quanto à segurança e saúde no trabalho, no que diz respeito ao uso de substâncias inflamáveis e combustíveis. O uso de itens inflamáveis e combustíveis é motivo de maior cuidado por parte das empresas, o que requer procedimentos específicos para garantir a segurança na extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e combustíveis líquidos. Essa norma se aplica nas atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis. O conjunto dessas atividades se refere às etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação das instalações. Não se aplica a edificações residenciais unifamiliares, plataformas e instalações de apoio utilizadas com o objetivo específico de explorar e produzir petróleo e gás do subsolo marinho. Tal NR define alguns itens e são eles: líquidos inflamáveis. São classificados como os líquidos que apresentam ponto de fulgor igual ou menor a 60 graus Celsius. Os gases inflamáveis são aqueles que inflamam com o ar a 20 graus Celsius e mediante uma pressão padronizada de 101,3 kPa. Líquidos combustíveis constituem naqueles líquidos que apresentam um ponto de fulgor maior que 60 graus Celsius e igual ou menor a 93 graus Celsius. Essa norma determina que nas atividades ou operações relacionadas à transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques, é necessário que sejam adotados procedimentos específicos que são a eliminação ou redução de emissão de gases inflamáveis e vapores, controle da geração, acumulação e descarga da eletricidade estática. A NR20 estabelece que o plano de inspeção e manutenção das empresas deve contemplar equipamentos específicos e sistemas de proteção individual e coletiva, instrumentos, acessórios, equipamentos, máquinas e tubulações adequadas, procedimentos relacionados à saúde e à segurança do trabalhador no ambiente de trabalho interno e externo, tipo de intervenção a serem adotados, capacitação e especialidade do pessoal de manutenção e inspeção, procedimentos específicos de manutenção, de inspeção, identificação dos responsáveis e cronograma anual. Com relação às análises realizadas quanto à instalação, é preciso que elas sejam elaboradas de acordo com a metodologia correta, selecionadas conforme os objetivos da análise, principais características e níveis de complexidade da instalação. Essa norma ainda menciona que todas as análises referentes aos riscos, desde os mais simples aos mais complexos, precisam ser coordenados somente por um profissional especializado e habilitado.
Com relação às análises de risco, ela deve ser revista obedecendo às seguintes condições. Deve ser estabelecida uma prioridade para a renovação da licença de operação e instalação, mediante solicitação da CIPA ou do SESMIT, de acordo com o prazo recomendado pela própria análise, no momento em que o histórico de incidentes e acidentes exigir, nos casos em que aconteça alterações do processo, mediante recomendação que decorre de análise de incidentes ou incidentes associados ao processo. O curso de atualização precisa ser realizado de imediato a todos os trabalhadores que estão de alguma maneira envolvidos no processo ou processamento. Sempre que acontecer morte do trabalhador, ocorrerem modificações significativas, histórico de incidentes ou acidentes, ocorrerem ferimentos ocasionados por queimaduras ou explosões de segundo ou terceiro grau e que impliquem na necessidade de internação hospitalar. É de responsabilidade da empresa informar ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego e também ao sindicato da categoria profissional predominante ocorrência de incêndios, vazamentos ou explosões que envolvam líquidos combustíveis ou inflamáveis que possam acarretar acionamento do plano destinado à resposta de emergência e que tenham requerido ações de controle. Ocorrência de ferimento oriundo de queimaduras ou explosões que acarretarem necessidade de internação hospitalar e morte do trabalhador. A NR21 traz orientações sobre como realizar trabalhos a céu aberto, o que inclui todo tipo de trabalho realizado ao ar livre, como o que é feito no canteiro de obras. Além disso, vale destacar que a NR não determina só as condições que o profissional precisa encontrar no trabalho em si, mas também no caso de moradia em alojamentos. O ambiente em que o trabalho é realizado precisa ser organizado de forma que proteja os trabalhadores contra os efeitos do tempo e de outras vulnerabilidades. No caso de construção civil, é papel dos responsáveis pelo canteiro de obras garantir que o local esteja em plenas condições para os trabalhadores atuarem sem risco. Caso a atividade ou local de trabalho exija que os trabalhadores fiquem alojados no canteiro, é proibido mantê-los a céu aberto. Eles precisarão de um alojamento decente com condições de uso que respeitem certas regras estabelecidas na NR21. O papel dessas regras é garantir que, além de ter um local coberto para ficar, as pessoas alojadas tenham boas condições de vida durante o período. Assim, elas conseguirão descansar de maneira apropriada fora do ambiente, o que reduz as chances de acidente no trabalho. Para aplicar corretamente a NR21, é importante entender os principais pontos dela. A primeira regra dessa NR determina que os trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. Na prática, isso significa colocar tendas, cabines ou outras formas de abrigo, ainda que provisório, para que os trabalhadores se protejam em caso de chuva, vento ou sol forte. Fornecer abrigo em condições razoáveis não é a única tarefa necessária para cumprir a NR21. Além disso, os responsáveis pelo trabalho do canteiro precisam dar aos trabalhadores formas de se proteger do clima intenso. A segunda regra dessa NR diz que serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e ventos inconvenientes. Se for necessário que os trabalhadores fiquem alojados, o alojamento precisa obedecer a uma série de regras, principalmente as sanitárias. As casas precisam ser construídas em locais arejados, sem vegetação e afastada no mínimo 50 metros de depósito de feno ou esterco, currais, estábulos, pocilgas e viveiros de criação. As portas e janelas devem ter dispositivos capazes de mantê-las fechadas, quando necessário.
O poço de água precisa ser protegido contra a contaminação. A cobertura da casa será sempre feita de maneira impermeável, que não apodreça e nem seja inflamável. Toda moradia deve ter, no mínimo, um dormitório, uma cozinha, um banheiro. As fossas negras deverão estar a, no mínimo, 15 metros do poço, 10 metros da casa, em lugar livre de enchentes e com fluxo de queda abaixo do poço. Os locais destinados às privadas têm de ser arejados, bem ventilados, mantidos limpos, em boas condições sanitárias, livres de insetos, ratos, animais e pragas. Não há grande burocracia envolvida no cumprimento dessa NR. O grande cuidado é com a saúde dos trabalhadores no canteiro de obra e, se for o caso, em oferecer um alojamento adequado para eles. A norma não estabelece condições muito complicadas, apenas diretrizes básicas que, seguidas, serão suficientes para garantir a segurança de todos do ambiente a céu aberto. Basta proteger os funcionários contra o clima intenso, com abrigos e outras medidas relativamente simples, e prezar por alojamentos limpos e seguros. A NR 22 é a norma que visa tornar compatível o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente da segurança e saúde dos trabalhadores. É definido como uma mina um sistema de conexões a locais de onde é extraído diversos tipos de minério. Para o trabalhador, é uma atividade muito arriscada, pois podem ocorrer diversos tipos de acidentes de trabalho. Minas de extração de carvão, por exemplo, são onde ocorrem geralmente os piores acidentes graças à concentração de gás metano, que é considerado altamente inflamável. O principal objetivo desta NR, conforme o item 22.1.1, é disciplinar os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e o desenvolvimento da atividade mineira com a busca permanente de segurança e saúde dos trabalhadores. É uma norma regulamentadora aplicável a minerações subterrâneas, minerações a céu aberto, garimpo no que couber, beneficiamento minerais e pesquisa mineral. São muitas as responsabilidades das empresas para garantir a integridade dos trabalhadores e assim cumprir com o rigor da NR 22. É obrigatório tanto à empresa quanto ao permissionário de lavra garimpeira e o responsável pela área de mineração que zelem pelo cumprimento da NR 22, prestando todas as principais informações aos órgãos responsáveis. Também é dever que indiquem os técnicos responsáveis por cada setor de atividade, inclusive quando forem realizados trabalhos através de terceiros. Nesse caso, deve ser igualmente indicado o profissional responsável pelo cumprimento da norma. Além disso, também é obrigação da companhia interromper as atividades em caso de risco graves para os trabalhadores ou garantir que a interrupção seja feita, mesmo quando proposta pelos próprios trabalhadores, desde que o risco grave e iminente seja confirmado pelo superior hierárquico. No item 22.3.5, vemos que a empresa ou permissionário de lavra garimpeira coordenará a implantação das medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores das empresas contratadas e proverá os meios e condições para que essas atuem em conformidade com essa norma. Também cabe à empresa a elaboração e implementação de programas como o PCMSO e o PGR, que deve contemplar os riscos físicos, químicos e biológicos, atmosferas explosivas, deficiências de oxigênio, ventilação, proteção respiratória, de acordo com a Instrução Normativa número 1, investigação e análise de acidentes do trabalho, ergonomia e organização do trabalho, risco de decorrência do trabalho em altura, em profundidade e em espaços confinados,
riscos decorrentes de utilização de energia elétrica, máquinas, equipamentos, veículos e trabalhos manuais, equipamento de proteção de uso obrigatório individual, plano de emergência e outros resultantes de modificações e introdução de novas tecnologias. Também é de responsabilidade da empresa ou permissionário a construção dos locais de trabalho, bem como a disponibilização de seus equipamentos, eliminando ou reduzindo ao mínimo os riscos para a saúde e segurança. Cabe aos trabalhadores zelar pela sua segurança e a de terceiros que possam ser afetados por suas ações, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposições legais e regulares. Além disso, também é de dever do profissional fazer um comunicado imediato ao seu superior em caso de presenciar situações que considera arriscadas. O item 22.5 fala que os trabalhadores devem interromper suas tarefas sempre que constar evidências que representem riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde e a de terceiros, comunicando imediatamente o fator a seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis a serem informados sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar a sua segurança e saúde. Sobre a organização, a NR22 diz o seguinte: as áreas de mineração que envolverem atividades operacionais devem possuir entradas identificadas com o nome da empresa e ou do permissionário de lavra garimpeira. E todas as entradas, bem como os acessos, devem ser sinalizados. Em algumas situações, são exigidas equipes de no mínimo 2 trabalhadores e são elas as atividades de abatimento manual de choco e blocos instáveis, perfuração manual, retomada de atividades de fundo de saco com extensão acima de 10 metros e carregamento de explosivos, detonação e retirada de fogos falhados. O controle e a supervisão dos demais locais de atividade onde o trabalhador poderá atuar sozinho deverá ser feito pela empresa ou pelo permissionário, que deve estabelecer uma norma interna de segurança. O item 22.7 fala sobre a circulação e transporte, tanto de pessoas como materiais. Toda mina deve possuir um plano de trânsito que estabeleça regras de preferência de movimentação para evitar acidentes, além de distâncias mínimas exigidas entre as máquinas, equipamentos e veículos. Os equipamentos de transportes, seja de materiais ou de pessoas, devem possuir dispositivo de bloqueio que impeça seu acionamento por pessoas não autorizadas. Todos os meios de transportes que forem de pneus devem possuir excelente estado, faróis, luz e sinal sonoro de ré acoplado ao sistema de câmbio, de marchas, buzinas e sinais de indicação de mudança do sentido de deslocamento e espelhos retrovisores, placas indicando capacidade de operação, bem como velocidade máxima, devem ser indicadas em placas afixadas nas vias, em locais claros, estratégicos e visíveis. Locomotivas e outros meios de transporte só poderão ser dirigidos por profissionais não só qualificados, como previamente autorizados e devidamente identificados. A céu aberto, o transporte em Minas deve obedecer os limites externos das bancadas utilizadas como estradas, devem estar demarcadas e sinalizadas de forma visível durante o dia e a noite. A largura mínima das vias de trânsito deve ser 2 vezes maior que a largura do maior veículo utilizado, no caso de pistas simples, e 3 vezes maior para pistas duplas. Nas laterais das bancadas e estradas, onde houver risco de queda de veículos, devem ser construídas leiras com altura mínima correspondente à metade do diâmetro do maior pneu do veículo, que
por elas trafegue. Já os veículos de pequeno porte que transitam em áreas a céu aberto devem possuir sinalização através de uma antena telescópica com bandeira de sinalização e manter os faróis ligados, mesmo durante o dia. À noite, ou em situações adversas, a sinalização luminosa é obrigatória. Em momentos em que não existe a distância mínima de segurança, nas paredes das vias deverão ser construídas aberturas de 2 metros de altura para abrigo de pessoal, que devem ser devidamente sinalizados. Guinchos poderão ser utilizados no transporte de material em plano inclinado, sem necessidade de vias específicas, porém devem permanecer parados enquanto houver circulação de trabalhadores. Segundo o item 22.7, o transporte de trabalhadores em todas as áreas de mineração deve ser realizado através de veículo adequado para transporte de pessoas que atendam às condições seguras de tráfego. Assento com encosto, cinto de segurança, proteção contra intempéries ou contato acidental de tetos e das galerias e escadas para embarque e desembarque quando necessário. Os postos de trabalho devem ser dotados de plataformas móveis com piso antiderrapantes nos casos em que a altura for superior a 2 metros ou ainda a conformação do piso não possibilite a segurança compatível com a função. Somente é permitido o uso de máquinas e plataformas de trabalho caso esses tenham sido projetados ou adaptados com segurança, tendo também autorização de seu funcionamento de um profissional competente. Todos os acessos quanto a passarelas suspensos devem possuir guarda-corpo, além de possuírem piso antiderrapante e resistente, mantido sempre em ótimas condições. Quando o trabalho for realizado em telhados ou superfícies inclinadas com risco de queda superior a 2 metros, somente poderá ser realizado com o uso de cinto de segurança, tipo paraquedista, fixado a um cabo-guia ou outro sistema adequado de proteção contra quedas. A NR23 traz orientações específicas de proteção contra incêndios. Ela tem por objetivo guiar as empresas com respeito ao que elas precisam fazer, quais tipos de instalações realizar e melhores práticas de trabalho para prevenir ou conter situações de fogo. É obrigação de toda empresa dispor de mecanismo de proteção contra incêndio, dispor de saída suficiente para a rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas treinadas para usar bem os equipamentos de prevenção e contenção de incêndios. Isso quer dizer que nenhuma empresa está isenta de tomar medidas claras para prevenir e conter possíveis incêndios. Isso é ainda mais relevante no setor da construção civil, que lida com vários trabalhos perigosos e podem causar incêndios grandes e pequenos. As saídas de emergência são entre os principais recursos que a norma destaca para proteger os ocupantes de uma edificação que pega fogo. Para que isso seja possível, a NR23 determina que as passagens devem ser desobstruídas e bem iluminadas. Desse modo, não é permitido usar corredores ou áreas que levem à saída de emergência como depósito, almoxarifados, etc. Além disso, não é indicado que o caminho para as saídas contenham algumas outras portas que fiquem sempre trancadas ou com passagens restritas. Além de caminhos livres e saída segura de emergência, a NR23 mantém a preocupação com o trajeto de pessoas até um local seguro, por recomendar placas de sinalização. Outra diretriz muito positiva da CNR traz a inclusão de treinamentos de combate ao fogo e que devem ser realizados periodicamente na empresa. Esses treinamentos têm como objetivo que todos os funcionários gravem bem o significado do sinal do alarme
todos sejam capazes de evacuar o local em boa ordem, não haja qualquer tipo de pânico em caso de incêndio, todos os funcionários saibam quais são as suas tarefas e responsabilidades em caso de incêndio. A sirene de alarme deve ser ouvida em todas as áreas da empresa, sem exceção, e a NR23 classifica o fogo de 4 maneiras diferentes, e são elas: a classe A são os materiais de fácil combustão que queimam tanto em superfície quanto em profundidade e deixam resíduos, como tecido, madeira, papel, fibra. Já a classe B são produtos que queimam apenas em sua superfície e não deixam resíduos, como óleo, graxas, vernizes, tinta, gasolina. A classe C é quando o fogo atinge os equipamentos elétricos energizados, como motores, transformadores, quadros de distribuição e fios. Classe D são elementos pirofóricos, como magnésio, zircônio e titânio. Cada uma dessas classes precisam de cuidados específicos durante o incêndio. Jogar água em todas elas certamente vai piorar o problema em muitos casos. O correto é usar extintores de espuma na classe A e B de fogo, extintores de dióxido de carbono na classe A só no início e nas classes B e C. Extintores químicos secos também funcionam com as classes B e C. Extintores de água pulverizada ou água-gás devem ser usados em fogo da classe A. Outros tipos de extintores portáteis até podem ser usados com a prévia autorização da autoridade competente em matéria de segurança do trabalho. Método de abafamento por meio de areia, balde, areia, poderá ser usado como variante nos fogos de classe B e D. E método de abafamento por meio de limalha de ferro fundido poderá ser usado como variante nos fogos da classe D. A NR24 trata das condições de higiene e conforto nos locais de trabalho, ou seja, garante que os trabalhadores terão condições dignas de trabalho. O mínimo de conforto e higiene pode evitar contaminação e doenças causadas por germes e bactérias nocivas à saúde, esforço excessivo que poderia causar doenças a médio ou longo prazo, desconforto que reduz o foco e gera acidente de trabalho, entre outros problemas. Esta NR se aplica em todos os pontos que diz respeito à necessidade de cuidar da higiene e do conforto dos funcionários. Alguns exemplos são instalações sanitárias. A NR traz uma série de diretrizes que deve seguir para regularizar as instalações sanitárias. Algumas delas são específicas para certos tipos de empresas, enquanto outras são voltadas para instalações construídas mais recentemente. Vestiários: se a empresa exigir que os funcionários usem o uniforme a serem trocados no local de trabalho, ou se a atividade necessitar que o local tenha um chuveiro, o vestiário é obrigatório. Cozinha: deve ter piso e parede revestido de material impermeável e lavável, ser ligada de forma direta ao refeitório, contar com boa ventilação, ter área de higiene dos trabalhadores da cozinha, lavatório, material para limpar e secar as mãos, sendo que o uso de toalhas coletivas é proibido, local para descartar o lixo de forma apropriada e contar com sanitário exclusivo dos trabalhadores que manipulam alimentos. Refeitório: todas as empresas precisam oferecer locais adequados para que os trabalhadores tomem suas refeições nos horários de pausa concedidos durante a jornada de trabalho. Alojamento: as normas regulamentares para alojamento são muito relevantes para o setor da construção, já que é comum precisar desse tipo de recursos em obras maiores. A NR ainda prevê instruções específicas para o uso de vestimenta de trabalho adequada para cada função. Em primeiro lugar, a empresa deve oferecer gratuitamente a vestimenta de trabalho.